Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Então, já estamos caminhando na nossa lição de número 2, que será ministrada no próximo domingo, e eu tenho certeza que será uma bênção. Nós estamos estudando a nossa revista Betel, que tem um título, O tema desse trimestre é Família, um projeto de Deus. Nós também não poderíamos ficar fora desse debate, desse discurso tão importante que é falar sobre a família. Afinal de contas, a família é a base da sociedade e é ela quem estrutura toda a sociedade. O Brasil tem jeito e o mundo tem jeito. Uma família bem estruturada, uma igreja com propósito e uma escola bem fundamentada no ensino secular ou no ensino da palavra, como queira, mas uma escola comprometida com o ensino, ela faz parte desse tripé da educação, da moralidade e dos bons costumes. Amém? Mas vamos lá, vamos passar para a nossa revista, que é para isso que nós estamos aqui, tá ok? Veja só. O título da lição de hoje é namoro, noivado e casamento. O texto áureo diz: aquele que encontra uma pessoa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Está em Provérbios 18, 22. A verdade aplicada dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Ok? Vamos lá então para os objetivos da lição. Você bem sabe que nós não fugimos e não podemos fugir aos objetivos da lição, Os objetivos da lição são três. São três verbos muito interessantes. O primeiro, mostrar. O segundo, destacar. E o terceiro, ressaltar. Ou eu botei aqui na ordem inversa, mas não tem problema, dá para entender aí. O mostrar é o primeiro, que está aqui embaixo. Depois, destacar e ressaltar. Mostrar que o namoro é a fase do conhecimento. Destacar que o noivado é a fase do planejamento e ressaltar que o casamento não pode ser experimental, O casamento não pode ser um test drive, Tá bom? Vamos lá. Tópico de número 1. Namoro é a fase de conhecimento. Olha só o que diz aqui. Namoro é a fase de conhecimento mútuo. Nesta fase, procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecedentes da pessoa amada, os seus familiares, checar com ela ou com ele como se comporta dentro de casa, como ele ou ela trata seus pais, como ele ou ela trata as coisas de Deus e qual o seu interesse pelo trabalho, pelo crescimento na obra de Deus, dentre outras muitas coisas importantes que quem está namorando deve observar. A pessoa, observar como trata seus pais, como trata seus negócios, como tem o compromisso com o trabalho dele, o compromisso com a obra de Deus. Enfim, uma série de questões que quem está ou vai entrar em um namoro deve observar. Afinal de contas, como diz aqui o texto, o casamento não tem test drive. Se eu vou andar, se gostar, eu fico. Se não, eu pulo fora. Não é assim que a banda toca na vida do cristão. O cristão casa, namora, noiva com compromisso. Afinal de contas, são duas famílias que vão se unir em prol de um propósito. Portanto, o casamento, o namoro é a fase de conhecimento mútuo.
Observe uma coisa. Observe uma coisa. A forma como a moça trata seus pais, ela vai tratar o seu esposo. A forma como o rapaz trata a moça, como ela trata os seus pais, a mãe dele, o pai dele, ele vai tratar a moça. Isso é incrível. Faça essa, se você está namorando ou está iniciando um namoro, você deve observar essas coisas. Observar com atenção como é o comportamento dele ou dela dentro de casa, como é o comportamento dele ou dela no trabalho, como ele trata as finanças. Afinal de contas, ninguém vive só de amor, né? Então, são observações de conhecimento mútuo que devemos ter nessa fase. Aqui, virando a página, nós temos dois subtópicos. O tópico 1, o subtópico 1.1 diz o seguinte: conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus. Pois o namoro não é brincadeira nem passatempo de quem não tem ou não quer fazer nada da vida. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois é a fase de conhecimento. E não é fase de conhecimento íntimo. E nem aumento de intimidade. O namoro não é para isso. O namoro é a fase para sabermos a procedência de cada um. Não é fase para conhecimentos íntimos, não é fase para maiores intimidades. Não. O namoro, eu particularmente incentivo as pessoas, os jovens, a namorar. E precisa namorar para poder casar-se. Porém, eu sempre digo o seguinte, e pergunto: você quer namorar para quê? Quer namorar por namorar? Ou você quer namorar com o intuito de casar com essa pessoa? Você já teve observações preliminares? Já viu como é que é? Dá para levar? Então, vamos iniciar um namoro. O namoro cristão, ele tem a bênção dos pais. Um rapaz, uma moça cristã, ele não inicia um namoro sem falar para os seus pais, sem pedir permissão para os seus pais. Não é assim que a banda toca. Você quer ter sucesso no seu relacionamento, você começa pela bênção dos seus pais a partir do namoro. Comunique a ele, comunique a sua mãe, a seu pai, a sua mãe, e fale quem é a pessoa e a procedência da pessoa, para que você não entre em enrascadas, em laços do passarinheiro. Aqui no tópico diz o seguinte: o amor não se porta com indecência. Ainda no 1.1. Não se porta com indecência, está em Coríntios 13, 5. A ordem de Deus é que atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então, o início de um namoro não é para essas coisas, tá? Você quer namorar? Tem meu apoio. Porém, você vai namorar com um propósito. O propósito de formar uma família. Aí, no 1.2, diz o seguinte: quando se deve começar o namoro? Para tudo na vida tem o seu tempo determinado, como diz Salomão. Alguns começam prematuramente, precocemente. O namoro muito cedo, com certeza, falta maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Interrompe seus projetos profissionais, educacionais e sacrificam estudos e a própria adolescência. Agora, observe uma coisa. A pergunta é: quando se deve começar a namorar? Eu quero lhe dizer que o namoro, ele tem uma idade sim para começar a namorar. Eu não aprovo nenhum adolescente a namorar. Eu incentivo o adolescente a
observar as meninas, os meninos, e se gostou daquela criança, daquele adolescente, porque é natural nós nos apaixonarmos na adolescência, faça um propósito com essa pessoa e com Deus. A idade que eu oriento que um jovem comece a namorar é aos 18 anos, já no término do ensino médio. Já no término do ensino médio, se tudo for bem, e se tudo estiver andando bem, porque você não pode sacrificar o seu futuro em detrimento de uma paixão, entendendo que o início do namoro não tem amor ainda. Você ainda não tem a capacidade de discernir o que é o amor e o que é a paixão, mas o que vem primeiro é o fogo da paixão. E essa paixão, ela cega o entendimento. A paixão é fogo consumidor. Então nós precisamos ter esse entendimento de não começar a namorar prematuramente e sacrificar a sua vida, a sua profissão, seus estudos e até mesmo o seu relacionamento com os pais dentro da sua família. Isso é irresponsabilidade, porque nesse interim pode surgir centenas de problemas, como até mesmo uma gravidez indesejada, ou, quem sabe, sucessivas repetições de ano na escola, porque está com a mente envolvida em outro projeto, e o projeto mais importante é a sua profissão. Eu sempre oriento uma moça a casar-se, ela tendo autonomia financeira, ela nunca depender do seu marido para viver, mas ela ter a sua autonomia financeira, educacional, ela ter o seu dinheiro, porque quando uma mulher casa e ela vai depender 100% do seu marido, ela vai padecer um pouco, porque tudo está na mão dele. E nos tempos de hoje, um tempo moderno como o nosso, nós precisamos incentivar, sim, jovens a namorar, aconselhar adolescentes a aguardar. E os jovens que estão começando a namorar com um propósito. Qual é o propósito desse namoro? Lembrando que não existe test drive na vida cristã. Ainda que aconteça alguns casos esporádicos, mas não é recomendado pela igreja e nem pela palavra de Deus. O 1.3 diz o seguinte: o namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. A verdade e a sinceridade são atitudes de um cristão sério. Deve-se respeitar o princípio de autoridade falando com seus pais, pois o consentimento dos pais é respaldado, o consentimento dos pais é de suma importância. Quando se começa um namoro sério, será respaldado pelos pais. Procura de maldição para a sua própria vida, ou seja, não procure maldição para a sua própria vida, fazendo ou namorando escondido, né? Dizia-se antigamente que o namoro escondido é mais gostoso. O namoro escondido, ele pode até ser na mente de algumas pessoas que não temem a Deus, mas um cristão verdadeiro, ele teme a Deus e ele é transparente. Ele não precisa esconder nada de ninguém, nem dos seus pais, nem está se encontrando em esquinas, em clubes escondidos, em lugares inapropriados para uma pessoa séria que tem compromisso com Deus. Isso é para aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a verdade, que não têm prazer na lei de Deus, que não têm prazer em receber bênção. Eles procuram a maldição em vez da bênção. Portanto, eu digo a você o seguinte: namore, mas namore com propósito. E o namoro com propósito não é namoro escondido, não é namoro amaldiçoado ou um namoro que traz contrariações a seus pais. Amém? Vamos seguindo.
Aqui no tópico 2, o noivado cristão. O noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Nesta fase, normalmente é declarado publicamente para as famílias, a igreja, o interesse de se casarem, colocando-se então em seus dedos um anel com o sinal de que estão comprometidos no casamento e no noivado. Eu acho ridículo aqueles anéis de prata que se coloca no dedo, um anel de compromisso. Não é de namoro, não é de casamento. É um anel que vem como símbolo de atraso na vida das pessoas, principalmente das moças. Aí ela é iludida na esperança de que o cidadão vai casar com ela e ele não quer casar, ele está enrolando ela, e vai enrolando, aí coloca um anel de prata, um anel de compromisso, porque ele também tem ciúme dela e ele não quer que ela dê vacilo por aí e outro apareça dizendo, não, eu quero casar, casa comigo, tal, vamos namorar. Então ele fica ali amarrando a vida daquela moça ou daquele rapaz. Isso não é um comportamento, uma atitude de um cristão que teme a Deus. Não é. Isso não é. O cristão verdadeiro, ele namorou, estabeleceu um período do namoro que não deve ser muito longo. Eu acredito que 1 ano, 1 ano e meio está ótimo, estirando até 2 anos, e daí marca-se o noivado. Comunica-se a ambas as famílias, e as famílias se juntam e vão noivar esse rapaz e essa moça. É assim que procede. E ali a mãe da moça coloca o anel no dedo direito, o anular do rapaz. A mãe do rapaz coloca, ou o pai coloca o anel na mão direita da moça, anunciando que as famílias estão se unindo, porque não tem jeito de você casar e não levar a família junto. Tem jeito. Ló sempre vai atrás. Então, você não tem como casar e não levar a mãe da moça, o pai da moça, a mãe do rapaz. Então, aqueles anéis simbolizam ali um compromisso, não só do rapaz com a moça, mas das famílias. As famílias estão compromissadas. Entendeu? É assim que funciona. Vamos andando aqui. 2.1. O noivado é a fase de planejamento. Planejar é montar o hoje, o amanhã, é enxergar mais longe e preparar para o futuro, começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelos noivos. Onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quanto filho nós vamos ter? Essas perguntas são muito importantes. E aqui ainda tem mais uma que é: qual será a nossa renda? Juntando a minha renda com a tua renda, quanto nós vamos ter por mês? Como nós vamos viver? Nós vamos morar de aluguel? Vai ser mais perto do trabalho? Mais perto da nossa família? Mais perto da nossa igreja? Aonde nós vamos morar? Quanto nós damos conta de pagar de aluguel? Quanto tempo nós vamos trabalhar para reunir os utensílios domésticos? Geladeira, utensílio de cozinha, o enxoval, cama, sofá, TV e etc. Todas essas perguntas devem ser feitas pelos noivos a eles mesmos. E se vão ter alguma ajuda das famílias, com o que a família vai entrar, com quem vai ajudar,
e tal, porque sempre é comum na vida do cristão as famílias participarem ativamente desse intervalo, esse interstício do noivado ao casamento. E aí são perguntas muito interessantes. E a última, quantos filhos nós vamos ter? Eu aconselho a todo mundo, não tenha só um filho, tenha dois, porque quem tem dois tem um. Uma hora um casa e vai embora, fica o outro. Ou quando o casal, os pais estiverem velhinhos, faz um revezamento. Um cuida um período, outro cuida do período. Por quê? Casar-se não é abandonar os pais. Casar-se é montar uma família. Os pais devem ser honrados na velhice. Não se deve abandonar os pais, colocar em asilos ou deixar largado nas suas casas, a Deus dará. Não. Eu casei, mas eu não posso abandonar minha mãe, eu não posso abandonar meu pai. Eu preciso continuar o laço familiar. Amém? O 2.2 diz o seguinte: a compreensão de que está começando uma nova família. Eu acredito que muitos casamentos são desfeitos por essa falta de compreensão de que está começando uma nova família. Tem muita gente unindo o que Deus separou e separando aquilo que Deus uniu. Mas tem mais coisa que Deus separou e tem muita gente querendo unir. Há muito casamento por aí de profetada. Há muito casamento por aí de vacilos. Há muito casamento por aí de ajeitamento. Há muito casamento por aí de interesse. E quando chega a crise matrimonial, esse casamento que não tem estrutura nenhuma, ele não suporta e ele se desfaz. Agora não diga que foi Deus que uniu, porque não foi Deus que uniu. Tá? Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o seu casamento. E bagagem você tem para levar para o seu casamento. Essa bagagem é muito importante. Qual é a sua origem? A cultura da sua família dá certo com a cultura da família daquele rapaz? A família daquele rapaz dá certo com a tua família? O rapaz dá certo com o teu povo? O teu povo dá certo com o povo desse rapaz? Tudo isso precisa ser analisado antes de juntar-se e dizer o sim no altar. O sim no altar é a fase de dizer assim, agora é pra valer. Normalmente bagagem de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas, de sofrimento, de discriminação, preconceito. Normalmente da falta de infância, molestamentos, assédios, abusos sexuais, abandonos, pais separados, normalmente órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais. Normalmente traumas por ter sido adotado quando criança por outra família, normalmente de privações, necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença congênita ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os dois precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e às vezes levar por toda a vida essa pessoa no seu casamento. Isso é casamento. Quando você junta com a pessoa e vai de fato morar com ela, não aparece nos primeiros dias, não aparece. As fases vão vindo do casamento e a bagagem vai sendo desfeita e vai aparecendo os preconceitos, os traumas, as feridas não saradas, uma infância não vivida, traumas de ordem familiar, tudo isso aparece no casamento. Se você
está entrando ou entrou no casamento, não tiver disposta a levar esse casamento, ele é desfeito. Infelizmente é assim. Na minha igreja tem cursos para casais, visando conhecer e fazer que sejam conhecidos um do outro e orientados para entrar num matrimônio bem estruturado, equilibrado emocionalmente. Quem não é equilibrado emocionalmente, não invente de casar, porque vai dar problema. Amém? Vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 13. Eu estou usando a Bíblia de estudo pentecostal. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 7. Ele fala assim, o nosso apóstolo Paulo. 1 Coríntios 13 e 7. Abre aí tua Bíblia, me acompanhe, vamos lá. Olha o que diz aqui. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Aqui ele já entra em outro assunto. Ele está dizendo que o amor, ele tem uma resistência às intempéries da vida conjugal. A vida conjugal não é para amador. E a vida conjugal também não cabe test drive. Quem entra no casamento cristão, entra para viver toda a sua vida. Amém? Vamos lá. Aqui ainda diz o seguinte, a consciência de que está começando uma nova família. Dei uma trocadinha no início, mas já voltei. Então vamos lá. A consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz que, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Está em Mateus 19, 5. O destino dessa nova família está na responsabilidade e o comando do casal. Não se aceita intromissões, interferências e pitacos de ninguém. Conselho dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Construir uma nova família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas e uma compreensão de que é deixar geograficamente e estar morando em outra residência. Quando você vive às custas de seus pais ou sogro, abre-se brechas para que eles interfiram no seu casamento. Vai casar? Vou. Dá conta de manter-se? Dou. Não, meu pai vai me ajudar. Seu pai vai lhe ajudar? Sua mãe vai lhe ajudar? Não, você tem que entrar no casamento sabendo que é você que tem que dar conta do recado. Casos esporádicos de crise financeira que toda família passa, sim, a família, os pais, se puderem ajudar, ajude, mas não deve ser uma coisa rotineira e frequente. Por quê? Vai abrir brechas no seu casamento para quê? Para que dê pitaco, para que dê interferência, para que a sua esposa perca a autonomia do lar, para que seu esposo perca a autonomia dele como seu esposo. E os pais vão ver sempre você como a filha e não como a esposa. E aí começa a gerar conflitos e vai saindo do lar para outro lar e abrange a família. E isso causa um transtorno irreparável no seio familiar, no matrimônio. Portanto, a consciência de que se está montando uma família, ela abrange também a permanência. Nós devemos ter a consciência de que eu casei-me para viver e viverei com esta pessoa. Por isso que na igreja cristã se orienta o jovem a namorar as moças da igreja, os rapazes da igreja, porque já conhece a procedência. É mais fácil conhecer a procedência, já comungam da mesma fé, já tem o mesmo Deus dentro do lar. Quando você se une com outra pessoa que você
encontrou por aí nos bares da vida, nas baladas da vida, até você saber a procedência dessa alma, ela já te causou muitos traumas, muitos problemas. Portanto, a consciência de formação de família, formação de um lar, é muito importante para que o casamento dê certo. Amém? Vamos lá, vamos andando aqui mais um pouquinho. O casamento cristão. Agora aqui a coisa pega. Diz o seguinte, Hebreus 13:4. Diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e adúlteros. Em todos os casamentos têm opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordâncias em alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflito. Podem estar relacionados à administração financeira e às práticas sexuais, ao lazer e às férias, à educação dos filhos e a outros assuntos inerentes ao casamento. Mas as diferenças podem ser vistas como desafio e aprendizado para os cônjuges, e isso vai depender de como encarar e resolver os problemas. Por quê? Todos esses conflitos é normal, é comum que apareçam na vida matrimonial. Não é coisa de se estranhar. Agora, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o leito sem mácula, principalmente nas práticas sexuais, no trato com a esposa, no trato com o esposo. Deve haver um respeito mútuo e santo, baseado na palavra de Deus, para que não macule o seu casamento com a falta de honra, a falta de respeito. Não macule o seu casamento pensando em coisas obscenas com outras pessoas, mesmo você estando na cama com a sua esposa. Não faça isso. Isso é covardia, tá? Então, se você ama essa pessoa, ame-a de todo o seu coração. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. O 3.1 diz que o casal deve andar pela cabeça de Deus, que é a palavra dele, guiado pela palavra. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Ela tem instruções e respostas para todos os conflitos e situações. Nem sempre o que é lícito me convém, nem sempre o que é lícito me edifica, nem sempre o que eu posso fazer é melhor para o meu casamento. Ou seja, pare de pedir conselhos a quem não pode dar conselho. Você sabia que tem pessoas que não podem dar conselho? Tem pessoas certas para ser conselheiro. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tem essa habilidade para dar conselho. Sempre que um casal está em crise, é bom ele conversar, ou se são cristãos, com seus pastores, ou se não, com um casal mais experiente da congregação, aonde servem a Deus. Moça, deu problema no seu casamento, não vai falar com a sua amiga. Rapaz, deu problema com o seu casamento, não vai falar com seus coleguinhas de trabalho. Tenha decência e postura, não macule o seu casamento. E nem ande pelos conselhos alheios, a dos outros. Ande pela cabeça de Deus, a mente de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá. Andando que para Canaã nós vamos. O 3.2 diz: cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresas ao longo do casamento. Pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, estará desprezando o presente de Deus
que ele instituiu e lhe deu. Gênesis 2:18. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. Como você cuida da sua esposa, do seu esposo? Como você cuida do seu casamento? Em que fase você está do seu casamento que ele não merece mais cuidado? O casamento, ele merece cuidado do início ao fim, como um jardineiro que cuida do seu jardim, como um banqueiro que cuida do seu tesouro. O meu maior tesouro é minha esposa, meus filhos, meus netos. São tesouros que na família eles são sem valor, não há valor que possa cobrir essas pessoas. A partir da minha esposa, a mãe dos meus filhos. E nós devemos ter esse cuidado para que, ao passar do tempo, o relaxamento não nos alcance. É comum, quando a rotina chega, a gente esfriar no relacionamento. Mas não é comum abandonar. Devemos ter um cuidado para que a rotina não sufoque o nosso casamento. Cuide bem do seu amor. Cuide bem da sua paixão. Cuide bem do seu esposo, da sua esposa. Amém? Vamos andando. O tópico agora 3.3, que diz o seguinte: o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. Agora aqui nós encerramos e caminhamos para o encerramento com uma pancada na barriga, né? Vamos lá. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para seus filhos e para seus netos. A sociedade está precisando ver em nós, cristãos, famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Isso é uma grande verdade. Como se os vizinhos nos veem, como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e netos nos veem. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade. Como é que o povo lá fora vê você? Como é que o povo lá fora conhece você? Na igreja, vocês são chamados casal bomba ou casal 20? Aquele que fica sempre juntinho. Está todo mundo junto. Quando chega na igreja, chega toda a família junta. Quando chega um atrasado, vai procurar sentar pertinho um do outro. Como é que as pessoas estão lhe vendo na obra de Deus? Como é que seus vizinhos estão lhe vendo? Como é que o seu casamento é visto pelos outros aí fora, pela sua família, pelos seus pais, pela sua sogra, pelo seu sogro? Meus queridos irmãos, o casamento, ele é a base da sociedade, porque ele forma família. Uma família bem estruturada. Uma família bem estruturada. Uma igreja com propósito. E uma escola compromissada. Não tem capeta que aguente. Nós precisamos estar nesse tripé da vida, observando o casamento meu, observando minha igreja, observando minha escola, porque a escola dos meus filhos é a minha escola. O que estão ensinando na escola? O que estão ensinando na igreja? O que estão ensinando dentro de casa? Como está o relacionamento meu da minha esposa e com meus filhos dentro da minha casa? Isso é de fundamental importância, né? Diz aqui, o bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é escolaridade, diplomas, não é herança patrimonial, bens, mas uma vida digna e honrada e exemplar.
Claro. Eu discordo só nos estudos, tá? Nos estudos eu discordo porque estudo é estudo. Você deixa um estudo para o seu filho, para sua filha e vai para a vida toda. E aquilo vai passar para os seus netos. Mas deixe um legado de honra, de responsabilidade para seus filhos. Para quando ele for educar os filhos deles, ele diga: meu pai, minha mãe não aceitava isso, fazer assim. E aí você vai ver que você ainda além de que seja morto, mas está vivo no ensinamento que você deixou para seus filhos. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa aula, que o teu casamento seja uma bênção. Os problemas do teu lar sejam resolvidos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro vitória na tua casa, no teu lar, na vida dos teus filhos. E o Salmo 128 se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like da fé, se possível, um comentário, compartilha, nos ajude. Eu continuo empolgado pregando a palavra de Deus. Me ajude a ir mais longe em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, até a próxima aula. E semana que vem é segunda-feira que a aula vai estar no canal. A partir da próxima semana, toda segunda. Um grande abraço, até a próxima.